Buenas! E aí, beleza? Estamos aqui, curso básico, formando nosso alicerce, né? E agora vamos para a temporada 5, o elo inflexível. Olha, que nome interessante para essa temporada, não? Por que, professor, esse nome? O elo inflexível? Porque nessa temporada vamos trabalhar os dois conectivos, ou seja, os elos, preposição e conjunção. E vamos chamar para brincar o advérbio. Uma belíssima classe gramatical. E no final, as três são classes gramaticais invariáveis. Não sofrem flexão. Daí a brincadeira, o elo inflexível. É só uma charada para você matar aí, certo? Então, vamos começar pela preposição. Vamos trabalhar então nessa temporada só morfologia, tá? Vamos nos ater às classes gramaticais. Vamos chamar para brincar classes para brincar, para se somar aquelas que a gente já vem trabalhando, né? Substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Essas quatro classes, primeiras classes, são classes variáveis, pertencem ao grupo das que sofrem flexão. E agora vamos começar a temporada com as invariáveis. Né? E três delas estão aqui nessa temporada. Então, vou começar pela preposição. Falar em preposição, episódio 1, vou dividir em duas partes, tá? Parte 1. Falar em preposição é pensar em conexão. É uma palavra muito importante. Para começar, invariável, ou seja, não só flexão, inflexível, que trabalha como conector, liga. Liga o quê, professor? Liga termos, sobretudo termos, e às vezes liga também orações. Dois termos da oração e às vezes liga orações também, dependendo do contexto. E cria relações de sentido entre esses termos, ou entre essas orações. Então é muito importante, dois papéis muito importantes da preposição. Papel de elo, ligar. Muitas vezes esse papel vem relacionado à regência. E é um assunto, então, base, preposição é base para trabalhar depois lá na frente regência verbal, regência nominal, né? O verbo pedindo complemento, regido ou não de preposição. Ou seja, o complemento se liga ao verbo por meio de preposição ou não? O nome, o substantivo, adjetivo, advérbio, exige um complemento. Qual a preposição que vem acompanhando, que vem regendo esse complemento? Então, está lá a preposição num papel muito importante, relacionar, coligar, né? Mas um outro papel muito importante que ela possui é o papel de indicar relações de semântica, relações de sentido, relações semânticas. Muito importante isso, nós vamos ver isso nesta primeira parte da temporada 1, da temporada 5. Beleza? Olha só exemplos de emprego de preposições. Né? Então tá aqui, ó. Falei a Pedro, após Pedro, contra Pedro, de Pedro, sem Pedro. Todos esses elementos aqui no meio em azul são conectivos, estão aqui para conectar o verbo ao substantivo. A mesma relação que ocorre na primeira ocorre nas demais. A preposição conectando, ligando dois termos na oração. E veja que a relação que ela cria de sentido é diferente para cada uma delas. Olha como que a escolha dos verbos, do verbo é o mesmo verbo, o substantivo é o mesmo substantivo, mas a preposição, ao ser trocada, isso também pode ser que aconteça de a gente ter preposições com o mesmo sentido. Mas aqui, de propósito, eu coloquei preposições com sentidos diferentes para você perceber que é ela, a preposição, que introduz a relação semântica de sentido diferente. Ó. Quando eu falei a Pedro, quer dizer que eu me direcionei para ele, falei para ele. Né? Poderia trocar o a pelo para aqui. Ó. Quando eu falo que eu falei após Pedro, e após é uma preposição, eu indico que eu falei depois dele. Quando eu falo que eu falei contra, quer dizer que ele foi o meu debatedor, falei contra ele, falei algo que fosse ferindo, fosse contrário a ele. Se eu falei de Pedro, eu não estou falando que eu falei mal, simplesmente ele foi o assunto. Se eu falei sem Pedro, quer dizer que eu falei sozinho, ele devia estar comigo, não estava. Então, veja como que muda o valor semântico, muda o sentido. Isso não tem nada a ver com interpretação, tá? É compreensão textual, você compreender por meio das palavras aquilo que está expresso no texto. Então é muito importante o papel da preposição. É como, por exemplo, uma ponte. Olha que ponte linda, ligando dois extremos, né? Imagine não ter a ponte, a dificuldade que é cruzar de um ponto ao outro. Não sei se isso aqui embaixo é uma estrada ou é um rio, mas há uma dificuldade. E ao colocar a ponte, tudo fica mais fácil. Eu ligo dois extremos. Então, quer dizer que a preposição, assim como a ponte, ela carrega consigo uma carga muito importante para o texto. A ponte não é um mero elo entre dois extremos. Né? Ela facilita o transporte, a locomoção, encurta caminhos, não é isso? Então, veja que tudo o que significa a ponte para uma região é muito importante. Ela tem um valor que vai além de si mesmo, né? Ou de si mesma, um valor que vai além dela própria. A mesma coisa é a preposição. Ela não é um mero conectivo, ela não é um mero elo. Isso
acontece com as palavras? Ela é muito importante porque ela ajuda a criar relações de dependência entre termos, em que há termo subordinante e termo subordinado, mas também criando relações de sentido. Né? E para você perceber isso, no primeiro momento nosso com a preposição, venha comigo para a sua questão número 1. Uma questão em que nós temos que dizer o seguinte: observando o modelo em questão, o modelo é esse aqui, ó, indique a relação semântica estabelecida pelas preposições expressas nas orações que seguem. Relação semântica, relação de sentido. Né? Olha o exemplo. Amanhã iremos. Iremos aonde? A Brasília. Olha como que esse A conecta Brasília ao verbo ir. Esse A é só preposição, tá? Aí não tem um artigo acompanhando o substantivo Brasília. Então aí nesse caso não ocorreria crase. Veja, crase tem a ver com preposição também, um assunto lá de análise sintática que começa tudo aqui na base, na sua estrutura, tá? No alicerce. Qual o sentido dessa preposição aí, professor? Indicar lugar de destino. Iremos a Brasília, lugar de destino. Tá vendo? Lugar, direção, destino. Esse seria o valor dela. Então agora eu quero saber. E aí eu relacionei, vou dividir esse exercício em 2 slides. Um primeiro slide só essas aqui, depois na virada as demais. Então veja, ela só sai com os amigos. Esse com que está aqui, está fazendo o quê, professor? Ligando o verbo sair aos amigos, indicando uma relação de quê? Isso, de companhia. Companhia é a relação semântica que esse com indica. Eu poderia muito bem, por exemplo, falar assim, na companhia dos amigos. E se eu falasse assim, na companhia dos amigos, a preposição com seria substituída pela expressão na companhia de. Vai guardando isso, termina em preposição, na companhia de. Já já eu te falo mais. Profissionalizou-se. É com que fim? Para obter sucesso na sua carreira. Olha como que a preposição agora não liga meros termos. Agora ela liga uma oração, ela introduz uma oração, ó, e ela liga esta oração a esta. Chama período composto por subordinação. Esse para aqui, ó, equivale, por exemplo, ao a fim de, lembrando que esse fim é separado. Por quê? Porque está indicando o que aqui, professor? Finalidade. Nessa frase, esse para indica finalidade. Não é sempre que ele vai indicar finalidade, mas nessa é. Tá? Por não ter se esforçado, não obteve um bom resultado. Aqui nós criamos a boa e velha relação que eu gosto de comparar com cara ou coroa, relação de causa e efeito. É como se fosse cara ou coroa. Joga para cima. Se de um lado é cara, do outro é coroa. Aqui é o seguinte. Quero saber, qual foi o motivo de não ter obtido um bom resultado? Por não ter se esforçado. Estou com uma oração que dá a ideia de causa. Esse por introduz essa ideia de causa. Tá? Por causa de não ter se esforçado. Em virtude de... Olha como que eu posso trocar por uma expressão como essa. Não é sempre que eu vou poder fazer isso. Trocar uma preposição por uma expressão que termina em preposição. Mas eu só estou te mostrando o que eu quero que você perceba daqui a pouco. Mas antes disso, esta é a causa. E qual foi? Então, se de um lado é cara, do outro é coroa. Se de um lado é causa, do outro é o quê? Efeito. Qual foi o resultado de não ter se esforçado? Por não ter se esforçado, qual foi o resultado disso? Não obteve um bom resultado. Olha só a relação de causa e efeito. O efeito veio na segunda oração. E a causa veio aqui antes. E quem introduziu a ideia de causa contida nessa oração? A preposição por. Tá? Se eu fosse desenvolver essa oração, eu poderia falar assim, por que não se esforçou? E esse porquê seria junto, seria conjunção. Conjunção, outro conectivo, presente nesse nosso módulo aqui, nessa nossa temporada. Tá? A temporada dos conectivos, os elos. Né? Com as fortes chuvas ocorridas, as estradas estão em péssimas condições de tráfego. A mesma relação de causa e efeito também está aqui, ó. Quer ver? Quero saber. Causa de quê? Causa de quê? Pergunta mineira. Causa de quê? As estradas estão em péssimas condições de tráfego. As estradas estarem em péssimas condições de tráfego é o efeito daquilo que veio contido antes. Qual o motivo, a causa de elas estarem em péssimas condições? Você. Por causa das fortes chuvas. Olha como que eu poderia trocar esse com, por exemplo, pela locução por causa de. Por causa das fortes chuvas. Juntando D mais as. Tá vendo? Então, essa primeira parte está aqui indicando o quê, professor? A causa, o motivo, a razão. Estamos diante da relação de causa e efeito de novo. Joga a moeda. Se esse é cara, o outro é coroa. Se essa é causa, o outro é efeito. Legal, né? E calma, que essa aqui será uma grande relação semântica que nós trabalharemos juntos, tá? Então é o seguinte. O que eu fiz aqui com você desde o início, nesse exercício, eu fui trocando a preposição por expressões que terminam em preposição. Ó. Na companhia de, que D mais O vira 12, na companhia de,
a fim de, em virtude de, por causa desse, tá vendo? Então, quando a gente traz uma expressão formada por duas ou mais palavras que substituem a preposição, nós estamos diante da locução prepositiva. Vai guardando isso. Lá atrás nós vimos locução adjetiva. Duas ou mais palavras com valor de um adjetivo, né? E aí, na locução adjetiva, ela é introduzida por preposição. Olha a preposição ajudando a indicar, a criar essa conexão entre o substantivo e a sua característica. Muro de pedra, caneta de plástico, o de indicando tipo, substância, matéria, né? Aí, na locução prepositiva, também nós vamos ter uma expressão, porque toda vez que você ouvir falar, que eu falar para você, em locução, você estará diante de duas ou mais palavras com valor de uma classe gramatical. E o nome final dela determina que tipo de locução ela é. Se é a locução adjetiva, tem papel de adjetivo. Se é a locução prepositiva, tem papel de preposição. Na hora que eu trocasse o com aqui por na companhia de, eu estaria substituindo a preposição pela locução prepositiva. Detalhe, locuções prepositivas, duas ou mais palavras com valor de preposição, e elas terminam em preposição. Toda locução prepositiva vai ter que terminar numa preposição. Na companhia de, a fim de, em virtude de, às vezes para mim começa por preposição, mas vai ser sempre terminar em preposição. Aqui, ó. Na companhia de, em virtude de, por causa de, a fim de, na companhia de, e às vezes vem contraída com outras palavras seguintes, como eu falo para você na sua teoria aí, tá? No apoio teórico. Às vezes vem combinado, vem contraída com artigos, vem combinada com outras palavras, beleza? Então vai guardando. Locução prepositiva substitui preposição e termina sempre em preposição. Joia, né? Tá, então vamos encerrar esse exercício? Ó, então, muita coisa importante nesse exercício, né? A presença da preposição, possibilidades de substituição. Nem sempre eu consigo substituir uma preposição por outras, uma locução prepositiva, mas é bastante comum eu conseguir. E o valor semântico da preposição, isso é muito importante. A coisa mais importante nesse exercício. O valor semântico, o sentido que a preposição tem, confere, ajuda a indicar entre os termos que ela liga, né? Veja agora. Letra A. Voltaremos à tarde do passeio. Qual a relação que esse A está indicando? Temporalidade. Tempo. Essa expressão à tarde, inclusive, é a tal da locução adverbial. A locução adverbial, aqui eu coloquei prepositivo, não era, desculpa. É locução, não vou nem editar isso aqui, é locução adverbial. Porque do passeio já é outra expressão, tá? Voltamos quando? À tarde. Essa expressão à tarde trabalha como se fosse um advérbio. Nossa próxima classe. Indicando uma circunstância de tempo. Quando? E nas locuções adverbiais, via de regra, geralmente, nas locuções adverbiais femininas, ocorre crase. Chama caso fixo. Já vem pronto. Ó, o carro virou à direita, locução adverbial de lugar. Saímos às pressas, locução adverbial de modo. Olha só, como que para trabalhar crase lá na frente, em análise sintática, é importante saber preposição, locuções, locução adverbial é tema da nossa... Logo ali, ó, nos próximos capítulos, né, nos próximos episódios, estaremos com o advérbio e as locuções adverbiais. Tá, agora, para interessar para a gente, isso aqui é importante, você anota, mas agora, para interessar para a gente, esse a preposição está ajudando a indicar o quê, professor? Tempo. Tempo. Outro, em determinadas situações, devemos agir. Agir como? Então, aquele com lá atrás que indicava companhia, o outro lá embaixo que indicava causa, agora está indicando o quê? Modo. Com calma. Esse ajuda a indicar o modo como devemos agir. Ó. Viajamos. Para onde? Para Maceió. Para, indicando o que aqui? Indicando direção. Lá atrás, o para indicava finalidade. Aqui já indica direção. Depende muito do contexto, tá? Vai ouvindo isso também, muito importante. Eu repito isso muito como um mantra, né? O valor semântico das palavras depende muito do contexto, tá? Do contexto. E outra, falamos muito do acontecido durante a reunião. Falamos de quê? Do acontecido. Esse do aqui, o é o artigo que acompanhou o acontecido, tá? Que aqui funciona como substantivo, o próprio fato ocorrido. Mas o de, a preposição de aqui, professor, está ajudando a indicar o quê? Assunto, temática. Ele equivale, por exemplo, ao acerca de, ó. Acerca do assunto, é uma palavra só esse acerca. Acerca do assunto é uma locução prepositiva.
termina em preposição. Falamos acerca do assunto. A respeito, uma locução masculina. A respeito de. Aí o O vem junto, a respeito do. Falamos sobre. Às vezes você troca uma preposição por outra. Sobre é outra preposição, só. Agora, o a respeito de é uma locução prepositiva. O acerca de é uma locução prepositiva. E olha só quantas ferramentas a língua nos oferece, né? Para nós dizermos, criarmos essas conexões entre os termos. Eu costumo brincar e dizer que preposição, assim como conjunção, que é elo, que liga, que serve para atar, não chama atenção. Às vezes passam despercebidas, a gente nem presta atenção nelas. É como uma junta e articulação nossas juntas e articulações. A gente nem presta atenção, né? Só quando dói. Ai, cara, tô com uma dor no joelho. Meu calcanhar tá doendo. Ai, aqui meu cotovelo, né? Meus dedos aqui estão enrijecidos. A gente só presta atenção quando tá com dificuldade. Porque senão, geralmente, a gente se movimenta e tal, né? Ninguém presta atenção em preposição e conjunção. Mas elas têm um papel muito importante, que é conectar, ligar. E não só isso. Liga e cria relações de sentido. Show de bola as preposições. Né? Gostou? Essa é a parte 1 do nosso primeiro episódio. Agora, olha só que interessante que vai acontecer na parte 2 desse primeiro episódio. Já tem novidades. Sempre novidades em cima das classes. Beleza? Vamos para lá? Então vamos embora.